A paz do Senhor, a paz de Deus a todos, glória seja Adriana Maria de Araújo, Dedeca, a paz do Senhor, Ivanilda, a paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, Valéria, a paz de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, Roquinéia, a paz de Deus. Irmãos, hoje nós vamos trazer mais uma palavra da parte do Senhor, para que a gente se fortaleça na palavra de Deus, porque se a gente não compreender quem é o Senhor, como eu sempre repito aqui, já falei várias vezes para as irmãs que me acompanham já há um tempo, que temos que conhecer, entender quem é Deus, entender quem é Cristo e saber quem é o Espírito Santo. E saber onde nós nos encaixamos, onde eu e você se encaixa dentro do plano já escrito da parte de Deus para mim, para a tua vida. Porque se não for dessa maneira, irmãos, nós não conseguimos subsistir, sobreviver às coisas que estão para chegar. Aquilo que o Senhor escreveu vai se cumprir. Se a gente não entender que essas coisas vão se cumprir, independente da minha vontade, da tua vontade, das promessas ou dos sonhos que eu e você tenha, a gente não consegue, irmãos, se encaixar no sonho e nos planos de Deus. Então hoje nós vamos falar lá João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, é a palavra de hoje que vamos compartilhá-la aqui, agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade, Micael, Marieta, Paz de Deus, de estarmos aqui e louvando e agradecendo sempre o nome santo do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Irmã Márcia, Paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Ele é bom, irmãos. Irmã Rosa, Paz do Senhor também, seja bem-vinda, boa noite. Nós temos, irmãos, sempre dar glória e agradecer a Deus por isso. Então hoje nós vamos ler a palavra de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, que é uma palavra que o Senhor colocou também no meu coração desde a manhã, e meditando nela tem recado de Deus para as nossas vidas. Irmã Priscila, a paz de Deus, seja bem-vinda. João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42 é a nossa palavra de hoje. Já separou seu copo com água, já se colocou, pegou os seus pedidos, coloque diante do altar do Senhor, desde agora do início, aquilo que você necessita da parte de Deus. Mariana, a paz do Senhor, aqui unidas, juntos, vamos orar em comum acordo, irmãos. E quando a gente está unido, orando e falando no nome do Senhor e concordando com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, o Senhor está aqui no nosso meio. E Ele está com o maior prazer de estar, porque o Senhor nos ama. Se a gente entender que a gente é tão amado, irmãos, tão amado, porque às vezes, irmãos, a nossa visão é limitada. A gente só olha o nosso problema. A gente esquece de olhar tudo que Deus já fez até aqui. E muitas das vezes aquilo que o Senhor está colocando na frente da gente, às vezes a solução e a resposta, o Senhor já deu, mas a gente fica ali no problema, ruminando, né? Fica ali se corroendo com aquilo, tentando resolver do nosso jeito. Quando a gente entender que as coisas de Deus, Melzinha, paz do Senhor, Gambitica, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Quando a gente entender que se a gente colocar a nossa fé em ação, a oração e sempre colocar tudo no altar do Senhor, irmãos, não tem erro do Senhor não responder, do Senhor não dar o livramento, do Senhor não fazer algo ao teu respeito. Tá bom, irmão? João, capítulo 1, Evangelho de João, tá? Capítulo 1, versículos do 35 ao 42, é a nossa palavra de hoje. Tem muito a dizer. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. O Senhor está falando conosco, irmãos, com todos nós. Porque não é só aqueles que... Tem gente que fala, mas eu não tenho chamado. Mas o Senhor chama a todos. É que para alguns ofícios, dons que o Senhor vai derramando sobre algumas vidas, porque assim o Senhor marcou. Mas todos nós somos chamados, todos nós somos escolhidos, fomos escolhidos através de Cristo, para fazer parte da família do Senhor, porque separados estávamos, Senhor, do Senhor por conta da desobediência, do pecado, de tudo. Mas veio Cristo Jesus e levou todas as nossas dores, enfermidades e trouxe para mim, para você, a liberdade. Uma liberdade, Luciana, tropa dos Pitbulls, a paz de Deus, seja bem-vinda. Bem-vindos, a paz do Senhor.
Trouxe uma liberdade, irmãos, não uma liberdade para a gente fazer o que a gente quer do nosso jeito, mas uma liberdade, irmãos, que nos conduz àquela porta, o caminho que nos leva para o próximo, né, de Deus. Vamos dizer assim, uma passagem para entrar na cidade santa. É uma liberdade que não é uma libertinagem, não é um aval para você sair fazendo o que quer, mas sim fazer aquilo que está direcionado dentro da palavra de Deus. O que é sim, o que é não. Tá bom, irmão? Serva do Senhor, a paz de Deus. Então hoje nós vamos compartilhar aí a palavra de João, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42 aqui. E mais uma vez, uma palavra que sempre vem ao coração, aos nossos corações como ensinamento. Mais um ensinamento da palavra de Deus. Meus irmãos, dentro dessa palavra, eu vou falar como o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Temos que crer no Senhor, não é, irmã Márcia? Aquieta o teu coração, é o que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer aqui. Não sei para quem é, não sei se é aqui no grupo, se é na outra plataforma, onde for compartilhado. O Senhor está dizendo: aquieta o teu coração. Foi algo que você orou, que você pediu, e o Senhor está lhe dando a resposta. Aquieta o teu coração. Irmãos, quando o Senhor fala uma frase dessa através do Espírito Santo, eu lembro muito de várias palavras dentro da Bíblia que nos ensina que quando a gente aquieta o nosso coração, tem de bom ânimo, fique na posição, porque o Senhor está vindo de encontro a ti. A glória do Senhor lhe será apresentado, o livramento, o escape, aquilo que você está pedindo como socorro chegará na tua mão. Aquieta o teu coração. É o que o Senhor manda te dizer nesse início de madrugada. Tá bom, irmãos? Eu comecei aqui falando que foi o que o Espírito Santo de Deus bradou aqui no meu coração. Então eu sei que tem alguém que precisava ouvir. Aquieta o teu coração, porque o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que vai ajudar você a resolver aquilo que você não está conseguindo. Você está muito aflito. Você está... Vou dizer assim, irmãos, que foi como eu fiquei o dia inteiro. E eu falei para o meu esposo: nossa, eu estou tão inquieta, uma inquietação dentro de mim que eu não estou entendendo. Aí ele até aconteceu umas coisas aqui ao redor e ele falou: deve ser por causa disso e daquele outro. Eu falei: não, tem algo quando eu estou inquieta. Isso eu não tenho porquê, porque eu estou bem, estou com saúde. Nosso filho já está, graças a Deus, melhorando da gripe. Era uma inquietação, irmãos. Então, dentro dessa inquietação, o Senhor agora falou comigo assim: diga, aquieta. Aquieta o teu coração. Espera no Senhor. Angustiada, temos que ir no Senhor angustiada. É verdade, é tipo assim mesmo, irmão Márcio, uma angústia, um negócio estranho. E eu fiquei bem uma parte muito boa do dia desse jeito. E mesmo assim, agora há pouco ainda eu estava ali meio, sabe, parece que você está fazendo algo, mas algo dentro de você não te deixa quieta, não te deixa centralizar e olhar. Eu estava assistindo um filme e eu não consegui, irmãos, concentrar. Eu estava assistindo, mas estava inquieta. Então o Senhor está mandando resposta para ti: aquieta teu coração. Continua na posição, porque Ele é contigo. Tá bom? Fica quieta, quiete. Eu sei que é difícil, irmão, independente da luta, independente do que você está passando, a gente ficar parado e vendo as coisas acontecerem, a gente querendo resolver e a gente olha que tudo que a gente tenta fazer não dá certo. Às vezes mesmo você orando, às vezes você chega dentro da tua casa, às vezes você não chega a falar, mas dentro de você fala: olha, eu já orei, já pedi. O que está acontecendo? E você tenta dar o seu jeito. Paloma, paz do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: aquieta o teu coração. É a resposta que Ele está trazendo para você. Tá bom, irmãos? Nós vamos ler aqui o Evangelho de João, vamos orar, separou seu copo com água, colocou seus currículos, o que você precisa da parte de Deus, irmãos. Nós vamos aqui, todos nós orando umas pelas outras, uns pelos outros, e nisso vira uma corrente de força, onde o Senhor, em nome de Jesus, eu creio, derramará dos céus bênçãos. Derramará dos céus resposta, derramará dos céus cura, libertação, transformação e principalmente salvação, irmãos, porque nós necessitamos enquanto antes.
Nós estamos vendo aí, irmãos, para quem acompanha o noticiário de economia, está vendo aí algumas coisas fora do nosso país. Irmãos, a gente tem que ficar em alerta. Eu estou vendo as pessoas tão, algumas, tá, irmãos, muito, parecendo que estão desligadas, sabe? Igual as virgenécias, tipo, as coisas não muito importa, deixa eu curtir, deixa eu fazer, porque, não vai acontecer agora. E quando o Senhor, o noivo, chega, elas não estão lá porque as lamparinas delas estavam vazias e elas tiveram que sair correndo para comprar. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou, entrou para dentro, trancou a porta. Paz de Deus, irmã Patrícia, seja bem-vinda. Trancou a porta. A paz do Senhor, irmã Malu, seja bem-vinda. Bom dia, minhas irmãs. Trancou a porta e ali ficou. Quando elas voltam, elas, olha, abre aqui. O Senhor não as conhece. Sabe, irmãos, eu estou vendo muito isso, as pessoas, sabe, preocupadas com campeonato de futebol, é seleção brasileira, é isso, aquilo, outro, e as coisas acontecendo, irmãos, não podemos achar que o que acontece lá fora não respinga nas nossas vidas aqui. Temos que ficar de olho, porque o Senhor dará sinais. Tem muita gente aí mandando estocar isso e aquilo, já faz de anos, né? Mandando as pessoas. Tem gente que saiu há anos atrás estocando muita coisa e depois não aconteceu nada. Aí começou a falar, irmãos, o tempo, se for oportuno, se for acontecer, o Senhor vai avisar os seus. Mas também, irmão, se você tem e pode, sempre compra uma coisinha a mais, deixa ali, para que não venha faltar. Porque o que a gente está vendo aí não é um bom sinal de coisas que está acontecendo do lado de fora. Então eu sei, irmãos, que é difícil. Irmão, estou desempregado. Irmãos, eu também passo por isso na minha casa. Mas eu sempre peço a Deus, irmãos. Por isso que eu digo, vale a pena. Vale a pena, irmãos, fazer parte da família de Deus. Vale a pena confiar, porque o Senhor não nos deixa desenganado e muito menos enganado. Então, irmãos, esteja buscando essa aliança, essa ligadura com o Senhor, para que quando vierem os dias maus, você seja alertado com antecedência. Para dar tempo, porque o Senhor é o que dá o recurso, o Senhor é o que traz o livramento, o Senhor é o que Deus que te capacita e te coloca nas tuas mãos as condições para você poder estar e passar por tudo. Bem, porque assim foi no deserto, não foi? Quando os egípcios estavam passando por todas aquelas pragas, o povo do Senhor, lá onde o acampamento do Senhor, nada acontecia. Ele deu alimento, ele trouxe a luz. Quando o Egito todo estava em escuridão, no acampamento do povo de Deus havia luz. Quando o povo estava ali sendo acometido pelas pragas, pelas doenças, o povo de Deus estava ali ileso. Quando veio a falta, comida que se estragava, no acampamento do povo de Deus não faltou alimento. De tanto que, pelas novelas que eles fizeram, até o povo de Deus chegava até a alimentar alguns egípcios. Então, meu irmão, minha irmã, não se fique aflita nem ansiosa, mas fique atenta. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que seguir os sinais. E os sinais estão aí para aqueles que creem. Então tá, irmãos, Vinícius, a paz do Senhor. Mas dentro disso que eu estou dizendo, é o que o Senhor também está dizendo dentro da situação que você possa estar passando. Aquieta o teu coração. Aquieta porque Ele é contigo. Tá bom, irmão? Se você orou, pediu, passou o dia desse jeito como eu falei aqui, porque o Senhor me fez sentir dessa forma, era uma inquietação tamanha, nada estava bom, irmãos. Eu mesmo não, irmãos, nada assim, não tinha porquê, sabe? Não estava passando dificuldade, nada, mas eu estava dentro de mim, parecia que nada, era um desassossego. Eu falei, foi desse jeito, meu esposo. Eu falei, nossa, eu tô com um desassossego que tem todo o poder e honra e glória. Não é, irmã Patrícia? Louvado seja. Então, eu falei, Senhor, e falei pro meu esposo, não é isso. Ele falou, mas deve ser isso, aquilo outro. Começou a falar, eu falei, não. Pedro Henrique, a paz do Senhor seja bem-vindo. Eu falei, é algo, pode estar acontecendo com alguém. Mas eu, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é Deus que traz o consolo, traz a resposta, traz o livramento, traz o bálsamo, traz o alívio em hora de tribulação, em hora de dificuldade. Então Deus é Deus para fazer na tua vida, nas nossas vidas,
em nome de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42 é a nossa palavra. Amém, minhas irmãs? Falei um pouco, falei do recado que Deus mandou para você aquietar o teu coração como resposta da situação que você está vivendo. Deus é contigo. E quando Deus fala quieta é porque Ele já entrou no negócio. E quando Ele entra no negócio, irmãs, é para resolver. Deus não faz as coisas assim, vou fazer um piquitinho agora, um pouquinho acolá. Não, Ele faz por um todo. As coisas de Deus é completo. Ele começa e termina. Então creia somente, tá bom? Deus abençoe, irmão Márcio. Vamos orar, irmãos? Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse dia que está nos iniciando e também já preparar o caminho para a gente ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Para mais um dia, onde tem nos alimentado a cada momento, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja. Vamos orar, user a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, tá, irmão Malu? Deus abençoe. Fernanda Lima, a paz do Senhor. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dado ao Senhor. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, pela tua mão que nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo às vezes, muita coisa acontecendo por coisas que a gente mesmo decidiu fazer sem o seu consentimento. Mas o Senhor sempre está lá do lado para socorrer aquele que porventura está necessitado. Obrigado, meu Deus, por cada criança que o Senhor guardou, adolescente, jovem, idoso. Obrigado, meu Deus, pelas portas de livramento. Obrigado por visitar cada casa e cada família e enviar os teus anjos, Senhor, para levar ali o socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Obrigado por esse recado, Pai, para essa vida que estava inquieta, estava desassossegada, mas o Senhor trouxe uma palavra: aquieta e vede o livramento que eu vou te dar. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Que essas vidas que se encaixam dentro dessa resposta da parte do Senhor venha a trazer a elas o conforto, o consolo e a força e a fé ser multiplicada e esperar o livramento do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque muitas das vezes tem pessoas que ficam muito tempo sem resposta, mas quando chega o tempo e a hora do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o nosso, o Senhor vem e resolve. Obrigado, meu Deus, por tudo. Tudo que o Senhor fez no dia de ontem e fará no dia de hoje, na vida de todos nós. Desses que estão aqui na live, onde essa live for compartilhada, onde também, Pai, chegar ali esta palavra de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, que chegue nos lares, nas casas, mundo afora, onde houver um ser vivente, precisando da tua palavra e da tua presença, ali estará o Senhor. Obrigado, meu Deus. Prepara o nosso coração para que seja uma terra boa para receber a tua palavra e o entendimento da tua palavra que o Senhor vai revelar aqui agora. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelas vidas que estão lá naquele hospital Bom Samaritano em Minas Gerais, Governador Valadares, se não me engano. Pai, em nome de Jesus, entra com a tua justiça ali naquele lugar, onde a tua filha Arenilda partiu na glória, partiu no Senhor, mas tem vidas ali, pelo que os relatos das pessoas, da filha da irmã Arenilda, que está acontecendo ali. Pai, socorre essas vidas, entra ali com a tua providência, leva ali vida em abundância, porque em qualquer ala de hospital, qualquer hospital, não só esse que eu comentei aqui, mas como em outros, Pai, a mão do Senhor opera milagres, e eu creio nos milagres vindos do Senhor. Visita as UTIs, todas as áreas hospitalares, no nosso país, fora dele, onde há alguém necessitado de cura, Pai, em nome de Jesus, visita. Obrigado pela vida do Josenilton, irmão da irmã Malu, que eu creio que ali, Pai, em nome do Senhor, o Senhor vai operar o milagre. Que em nome de Jesus toque num coração duro de pedra, que às vezes não gosta de ouvir a orientação, mas o Senhor é Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne, para poder ouvir o que as pessoas que o amam estão orientando. Que o tratamento ele faz, que o tratamento do homem não é o que substitui o teu poder, vai ser um tratamento enviado dos céus
para a vida dele. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Assim como para a vida da irmã Marta, assim como para a vida de muitos irmãos aqui que possam estar passando por enfermidade. O Senhor é um Deus que deu o seu Filho para que pelos passos dele nós fomos sarados e curados. E nós estamos profetizando aqui, pelos passos, os caminhos de Cristo, nós somos sarados, curados, libertos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, mais uma vez. Eu louvo ao Senhor e agradeço por tudo. Agradeço pelos seus anjos intercessores que já estão aqui no nosso meio, nos guardando, guardando essa live que é do Senhor, para que não haja nenhuma distração, nenhum enviado do inimigo para atrapalhar em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, minhas irmãs, amém, glória a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, diz assim: No dia seguinte, estava João Batista outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram ele: Rabi, onde assistes, onde dormes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, eles e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E ele levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória eu dou a ti. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que nós acabamos de profetizar aqui, vamos compartilhar a partir de agora. Que essa palavra toque o coração dos seus filhos e filhas nessa terra, onde houver um ser vivente que precisa dessa palavra. Chegue como um bálsamo, chegue com uma alavanca de esperança, onde a fé seja multiplicada, e aonde a fé se multiplica, o milagre acontece. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, hoje até teve uma irmã que mandou umas coisas no privado para mim. Eu entrei num propósito por conta de algumas coisas, né? E o Senhor me deu um propósito assim, que as muralhas de Jericó vão cair. Mas essas muralhas, eu lembro da passagem onde Josué viu a cidade fortificada e o Senhor falou que entregaria ela com os seus reis, com seus sacerdotes, com seus príncipes, com tudo. E eu comecei, irmãos, esse propósito hoje por conta disso, porque eu falei: Senhor, eu não aceito. A gente às vezes se arrodeada, fogo do Pentecoste, a paz de Deus. Às vezes a gente se afrontado por um inimigo e a gente não ter, porque a gente mora num lugar e a gente não tem para onde ir. Então a gente fica ali, irmãos, vendo umas coisas acontecendo, onde a gente vê ali onde o Senhor está tão longe, as pessoas podiam se chegar mais ao Senhor, respeitar uns aos outros, e é difícil nos dias de hoje. Então eu entrei com esse propósito que o Senhor colocou em meu coração. Até eu falei para essa irmã, dentro daquilo que ela mostrou aqui, ali eu vi algumas coisas, eu vou colocar no propósito do Senhor, que eu estou fazendo pela minha casa. Mas eu creio, irmãos, que dentro do que eu estou fazendo, porque eu nunca consigo fazer para mim só, eu sempre incluo tudo. Eu coloco caderno de oração e eu peço ao Senhor para visitar cada família. Então saiba que esses dias eu não sei até quando eu vou ficar, porque o Senhor não deu dias, não deu tempo. Eu só falei para Deus que eu ia começar a fazer e eu ia ver. A princípio, irmãos, eu creio que uns 7 dias. Mas se for mais, não tem problema. Mas eu creio no poder do Senhor, que opera milagres na vida daquele que busca o Senhor com fé. E eu creio, irmãos, que as muralhas que possam estar se levantando na tua vida, dentro da tua casa, da tua família, vão cair por terra em nome de Jesus. Os levantes do inimigo, irmãos, não tem sido fácil.
a fúria do inimigo contra aqueles que persistem em ficarem de joelhos perante ao Senhor, não ao mundo, ele tem vindo e vindo com força. Eu venho falando isso há mais de um ano aí. Mas nós somos filhos do Senhor, que jamais o Senhor, naquela paz do Senhor, vai nos deixar prostrados ou sem o amparo dele. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é Deus e Deus é por você. Essa palavra é de João, capítulo 1, do versículo... Irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. Versículo 1 do versículo 35, se possível, coloca o nome do Ruth. Vou colocar, tá, irmã? Tá aqui no caderno de oração, viu, irmã Márcia? A família da irmã inteira. Pode deixar que estão todos sendo apresentados em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Todo mundo que pediu oração, dentro dos propósitos que eu entro, que o Senhor toca comigo, eu coloco todo mundo, porque eu sei que todos, a paz de Deus, irmã, que todos, dentro de cada dificuldade está precisando de oração. E a oração tem poder, irmãos. Eu falei para Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero ver o resultado dessa oração. Porque não é fácil, irmãos. O inimigo não vem brincando, não. Ele vem para tirar você do prumo, mas aquele que está firmado no Senhor não se abala. Palavra aqui, irmãos, de 1 João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, vem nos ensinar, né, dentro dessa passagem, um momento onde João estava com dois dos dele andando e eles avistam a Jesus. E avistando a Jesus começaram a andar e o Senhor Jesus percebe e pergunta, o que procuras? E aí eles perguntam, onde você mora? Onde você deita? Onde você está? E ele fala, vende e vede. Ele mostra onde ele estava ficando a princípio e ali eles começam a ficar ali. Eles começam a seguir ao Senhor. E, irmãos, e o que o Senhor chamou muita atenção e mandou trazer como recado aqui para mim e para você é o versículo 42. Quando o Senhor chama alguém, quando o Senhor verdadeiramente marca a vida de alguém, quando a gente verdadeiramente é convertido ao Senhor, quando a gente verdadeiramente busca ao Senhor sem interesse, querendo verdadeiramente o Deus que tudo pode. Sandro Santana, paz do Senhor, seja bem-vindo. A gente verdadeiramente, irmãos, a gente recebe do Senhor algo novo, uma mudança. Coisas que no mundo afora a gente está vendo as pessoas vindo para o Evangelho, esse Evangelho que está sendo pregado por aí afora, recebendo as pessoas de qualquer maneira e deixando as pessoas se enganando que estão verdadeiramente convertidas ao Senhor. E o porquê, irmã está falando isso? Porque não há mudança, irmãos. Observe algumas pessoas que falam que é do Senhor, mas não há mudança na vida delas. O Evangelho, a marca do Senhor, muda as pessoas. Tem que haver uma mudança. Não pode você vir para o Senhor e continuar como você era, como você está. Estava, quer dizer, tem que mudar. Não pode, irmãos. A gente vê essas coisas hoje por conta de eu estar ouvindo algumas falas e eu vendo, irmãos, como pode falar de Deus e tá falando um monte de nomes aí só por Jesus. Então, irmãos, tem que haver uma mudança. E a gente percebe quando a gente verdadeiramente está em Cristo, quando a gente mesmo olha e fala, olha, ele não é cadê aquela pessoa algum tempo atrás? Não existe mais. Por quê? Porque o Senhor vai lhe moldando e vai transformando você. Aí verdadeiramente você é convertido. E pode acontecer o que for, irmãos. Pode a ciência, qualquer pessoa falar, ele não existe. Cristo não existe, Deus não existe, mas você sabe que ele existe. Por quê? Porque você foi convertido, você foi tocado. E aqui, irmãos, o Senhor falou dentro dessa passagem, principalmente no versículo 42, que quando ele vê João, quando ele vê Simão, ele fala, olha, você é filho de João, a partir de agora teu nome é Cefas, a partir de agora você se chamará Pedro. Ele muda o nome. É assim, irmãos, a identidade que o Senhor tem marcado nas nossas vidas, tem que haver uma mudança. E é uma marca que verdadeiramente o Senhor nos muda, nos molda. Nós vemos que nós não somos mais a mesma coisa.
a mesma pessoa, não curtimos mais a mesma coisa. Aquilo que para a gente era muito prazeroso, era muito bom, a gente começa, sabe, como não fazer falta. Então o Senhor está dizendo aqui, por que você insiste em continuar como está? Como você era, eu quero lhe mudar, eu trouxe você para te dar um novo nome, uma nova identidade. Não deixe as pessoas ou as raposinhas que ficam falando aqui e acolá te fazer achar que você não é minha filha, você é minha filha, você é meu filho. Então não se queira se encaixar na identidade do outro. Zilma, Pai do Senhor, se encaixe na identidade que o Senhor lhe trouxe, quando assim você decidiu servir ao Senhor. Não mude por conta do homem, por conta de uma placa religiosa, por conta de um templo feito por mão de homens. Não mude. O Senhor lhe mudou e lhe moldou, está lhe moldando para ser ferramenta na mão dele, para ser um filho excelente para ele, não para os outros. A sua identidade, a marca que o Senhor coloca na vida daqueles que ele chama, irmãos, ninguém pode mudar. Sabe quando muda? Quando a gente mesmo dá oportunidade para a gente ficar, porque a gente fica ouvindo esse e aquele, ou fica admirando o outro e acha que a gente tem que ser igual ao outro. Não, o Senhor lhe chamou porque você era diferente. Ele vai lhe mudar, ele te moldou até aqui, não moldou? Então ele está dizendo, ele te deu um novo nome, te deu uma nova identidade. Irmãos, essa identidade é preciosa. Não queira voltar àquele velho homem, aquela velha pessoa que você era no passado, porque tem muita gente, irmãos. E eu estou dizendo aqui, muitas das vezes é por isso que o Senhor está mandando um recado. Às vezes fica olhando ali e acolá as coisas que estão acontecendo, principalmente dentro do nosso meio. Essa politicagem, essa vergonha toda, essas promiscuidades que estão dentro do povo de Deus, irmãos, tem abalado a fé de muitos. Líderes evangélicos famosos, líderes que eram Raquel, a paz do Senhor. Pessoas, irmãos, que eram vistas como pessoas abençoadas, e aí se levantando escândalos e mais escândalos, e tem muita ovelha que está começando, que está ali, e mesmo as mais velhas, estão se vendo ali abaladas. Mas nós não podemos nos abalar por essas coisas, nós temos que continuar olhando para Cristo, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos marcou e nos deu um novo nome. E esse nome, irmãos, nós vamos saber naquele dia. Mas a característica daquilo, do nome que Ele nos mudou, a gente vai já começar a viver. A gente já estamos vivendo, porque há mudança em nós. A mão do Senhor nos muda. Ouvir verdadeiramente, se converter verdadeiramente ao Senhor, nos muda. Então muitas das coisas que era muito legal, muito, sabe, que a gente gostava, passa a não fazer tanta falta assim. A gente olha e fala, olha, não podia ficar sem isso ou aquilo outro. Não, começa a mudar, irmãos, é uma coisa incrível, uma coisa divina. Então não se molde, o Senhor lhe marcou, o Senhor lhe deu um novo nome, o Senhor lhe deu uma identidade, e essa identidade não é para ficar escondida, não é para ficar ali, de repente, já querendo voltar um pezinho para trás. Fique na posição, mantenha-se. Ai, irmã, mas a luta tá difícil. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo. Ai, porque eu acreditava no ministério tal. Olha o que está acontecendo. Imagine se lá acontece, imagine no meio. Irmãos, não é para os homens que você tem que olhar para Deus. Todos nós somos falhos. Todos nós já fomos, já passamos por algum momento. E o Senhor não nos acolheu porque houve arrependimento. Então vamos orar por essas vidas para que eles voltem à sanidade e voltem à essência do Senhor. Mas a marca que o Senhor me deu, a marca que o Senhor lhe deu, a identidade que o Senhor colocou na tua vida e na minha vida não pode mudar. Então se levante, se coloque de pé, continue como coluna fervorosa na mão do Senhor.
Não deixe que as coisas que você está vendo, que às vezes você fala, mas eu já pedi e nada está acontecendo, levante, tá? Olha, se levantou e eu não consigo resolver, eu não consigo, a muralha se pôs na minha frente, o mar tomou-se a ficar bravio na minha frente, eu não tenho como passar, e eu tenho que passar para o outro lado. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, aquietai e vede o livramento do Senhor. Meu irmão, minha irmã, segura na mão do Senhor. Às vezes é difícil, os momentos que muitos de nós estamos passando. Às vezes é muito difícil, mas não é impossível para o nosso Deus nos tirar desse momento. Então tem que ter fé, tem que crer. Tá bom, irmãos? Aqui essa palavra fala isso, foi o que o Senhor mandou dizer aqui. Fala de um momento entre João, Cristo e alguns que andavam com João, que ouviram a palavra do Senhor e viram os relatos de João Batista e começaram a seguir a Cristo. Mas quando eles começaram ali a seguir a Jesus, principalmente Pedro, que se chamava Simão, o Senhor muda o nome dele, porque ele era um escolhido. O Senhor já olhou para ele e disse, olha, a partir de agora, o seu nome não vai ser mais Simão, vai ser Cefas, que na língua deles se chama Pedro. E a gente sabe quem Pedro foi. Então, irmãos, meu irmão e minha irmã, não deixe que as situações ou que pessoas façam com que a identidade que o Senhor lhe marcou suma no meio de tanta coisa, mas sim ela resplandeça, que a identidade do Senhor, que sempre, irmãos, ele nos toca, não é só para profeta, pastor, não. Quando a gente se acha, né, a gente acha, não, eu escolhi servir a Cristo, antes da gente escolher, o Senhor já tinha nos escolhido há muito tempo. Bastava a gente ouvir o chamado do bom pastor e seguir. E dentro do seguir, mesmo passando por terrenos pedregosos, às vezes cheio de espinho, ele está lá conosco. A promessa dele sempre vai chegar na tua e na minha vida. Mas precisa ter fé. Precisa acreditar. O Senhor está falando aqui para alguém que tem uma identidade, sabe qual é a identidade que o Senhor lhe chamou, mas você de alguma maneira está recuando, querendo recuar por conta de alguma coisa que se levantou ou que aconteceu na caminhada. Meu irmão, minha irmã, não saia da posição, não deixe que a identidade que o Senhor lhe deu se apague. O Senhor nos dá uma luz, Ele nos marca com uma luz, irmãos, e essa luz, muitas das vezes, a gente até calado. Às vezes passamos por algumas pessoas, falam, olha, você é crente, você é cristão, não é? Sem você falar, mas é a marca, é a identidade que o Senhor colocou em você, que fala de você antes mesmo de você chegar em lugares. Eu sou testemunha disso. Hoje eu falo com pessoas, as irmãs aqui, né? Pernambuco está em peso aqui, né? Nossas irmãs que nos seguem. Pernambuco, Bahia, Paraná, Minas Gerais, que era a irmã Arenilda, mas tem a irmã Fabiane. Tem a irmã Malu, que mora no litoral de São Paulo. Temos vidas espalhadas por todos os lugares, São Paulo mesmo. Quantas pessoas passam por aqui? Irmãos, eu tenho lugares que são falados em meu nome que eu nunca pus o pé. Eu nunca fui. Então aquilo que o Senhor me marcou, aquilo que o Senhor marcou você, vai chegar antes de você pôr o pé nos lugares. Ou até mesmo, isso eu estou dizendo, irmãos, também dentro da situação que você está vivendo. O Senhor te deu uma marca de que você vai ser vitoriosa. Mesmo antes de você conquistar, de você pôr o pé na terra da promessa. Não foi assim com o povo? Andou 40 anos no deserto. Mas era uma promessa antiga. Depois que eles atravessaram o mar, tiveram que ainda passar algumas coisinhas, mas colocaram o pé na terra prometida. A identidade que o Senhor lhe deu, aquilo que o Senhor lhe prometeu, vai acontecer. Mesmo antes de você colocar o pé lá, já foi lhe dado. É que às vezes a gente quer na hora, mas há um trabalhar, Carol, a paz do Senhor, há um tempo, porque não tem como, irmãos, o Senhor entregar algo na tua mão antes de lhe preparar para receber, para que você não jogue fora, para que não saia das suas mãos, como quando você pega a areia do mar e levanta assim com os dedos abertos, ela escoa pelas tuas mãos e vai embora.
O Senhor não quer isso, nem para mim, nem para você. É por isso que Ele nos prepara, é por isso que há um preparo da parte de Deus. É por isso, para que a gente esteja preparados para receber aquilo que Deus nos entregou. Marieta, paz do Senhor. Já falei aqui, irmãos, de muito testemunho. Não gosto de falar de mim só, mas eu falo porque é o que eu vivo, eu não posso falar do outro. Mas eu já tive, irmãos, em vários lugares eu nem abri a boca para falar, a pessoa fala, nossa, você é cristã? Porque você tem algo diferente. Aí sim eu abro a boca e falo, eu sou. Mas de que ministério você é? Eu não sou de Jesus Cristo. E você? Ah, mas eu sou de Jesus Cristo. E você? Meu ministério é Jesus Cristo. E o seu? Ah, eu sou da igreja fulana. Nossa, mas primeiramente a gente apresenta Cristo. Depois a gente coloca os ministérios tal, ministério fulano, ministério cicano, pastor, sou da igreja do pastor. Fala bem assim, do pastor tal. Mas antes de você ser da igreja do pastor tal, você é da igreja do bom pastor, que é o verdadeiro pastor, que é Cristo. Isso o Senhor me ensinou, irmãos, puxando minha orelha, porque eu também tinha esse costume. Aí ele falou, não, você é da igreja tal ou você é do meu aprisco? Você é de Cristo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que ninguém apague a tua identidade. Deixe ela sobressair, deixe ela iluminar o teu caminho, porque a identidade, aquilo que o Senhor nos marca, a promessa que o Senhor promete a muitos de nós, irmãos, ela tem que ser todos os dias iluminada. Com o quê? Com fé, com oração e com aquela palavra de vitória que possa se encaixar dentro daquilo que você está vivendo. E nós temos que conhecer a verdade, temos que conhecer a palavra para poder estar diante das situações que todos nós passamos dentro dessa vida e vamos continuar passando até o dia da vinda do Senhor, mas se a gente tiver a palavra do Senhor dentro da situação, conhecer a palavra de Deus para usar a palavra de Deus como a certeza de que aquilo que você está vivendo você já teve vitória, tem que conhecer pelo menos um pouco. Então é o que nós fazemos aqui todos os dias, falamos um pouquinho de toda a Bíblia. Não sei se alguém reparou que já faz uns dias que a gente só está falando de Novo Testamento. Isso é o Senhor direcionando. Novo Testamento é ensinamento. São as novas coisas que foi conquistada na cruz do Calvário para mim e para você. São os passos de Cristo. O caminhar seguindo a Cristo. Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Velho Testamento são as profecias que se cumpriram em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que a identidade que o Senhor lhe marcou se apague. Tá bom? Não deixe que ninguém, mesmo que seja alguém do teu sangue, da tua família, que fale algo ao teu respeito e você se sinta tão pequeno, que você não se vê mais com aquela força que o Senhor mostrou e já falou para você que você tem. Meu irmão, se levante. Minha irmã, se levante. Não deixe que a identidade do Senhor se apague. Essa é a palavra para a nossa vida, nesse início de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, Deus é fiel. Ele nos guarda, Ele nos livra. Jaqueline, a paz de Deus, Ele contempla, irmãos, a nossa vida. Ele contempla do alto, Ele fica de olho. Contemplar, irmãos, não é ficar olhando e vendo você sofrer e não fazendo nada, não. Quando eu falo contemplar, é olhar. Ele vê a gente de perto, irmãos, mesmo Ele estando longe. E Ele sabe o que você, Janira, Pai do Senhor, Lu Barbosa, Pai de Deus, Ele sabe o que você está passando, Lúcia, Helena, Ele sabe o que você está vivendo. Mas o Senhor é Deus e vai entrar com a providência, porque você já foi marcado, você tem uma identidade, e a tua identidade é Cristo Jesus, é a luz daquilo que Ele conquistou para você e para mim. Tá bom, irmãos? Vamos orar, vamos pedir a esse Deus que nos marcou, nos trouxe uma identidade que teve mudanças. Não é qualquer identidade, irmãos, são mudanças. Eu falo aqui, repito aqui, as irmãs que estão aqui mais tempo, sabem como eu comecei aqui. E hoje eu olho, irmãos, para trás, eu vejo as mudanças. Muitas coisas. Não só a timidez, não só, sabe, a firmeza de falar. Continuo não tendo esboço, irmãos, continuo aqui
vivendo do Espírito Santo. Quando o Senhor fala, é essa palavra, é essa palavra. E quantas das vezes eu fico aqui mais de uma hora falando de algo que eu não escrevi. Foi o Senhor que mandou falar. E Ele, através do Espírito Santo, sustenta eu falando aqui da palavra dEle por uma hora. Assim Ele fará com você. Assim Ele fará com vários outros. Dentro daquilo que o Senhor lhe chamou, dentro daquilo que Ele lhe prometeu. Vai acontecer. Creia somente. Talvez o tempo está meio nublado na tua vida. Talvez o dia de ontem não foi muito legal. Às vezes você passou o dia triste, chorando, angustiada num canto. Por conta, Maiane, a paz do Senhor, por conta de algo que aconteceu dentro da tua casa, dentro da tua família. Mas o Senhor está dizendo, Leônidas, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Que Ele é contigo. Aquieta o teu coração e olha, o Senhor está mudando, lhe dando um novo nome, um novo tempo na tua vida. É tempo da gente usar a identidade da marca que o Senhor nos deu. É tempo da gente fazer ela se iluminar. Através do que, irmã? Como eu faço? Orando, confiando e esperando nele. Porque tudo Ele fará por ti, tudo Ele fará por mim. Ele faz por mim, por você. Ele surpreende, irmãos. Quer receber surpresa da parte de Deus? Busque a Ele. Busque uma intimidade com Ele. Busque falar com Ele. Irmãos, ninguém aqui é perfeito, não. Nós somos um povo que não somos perfeitos, mas estamos indo de encontro a um Deus que é perfeito, que nos aperfeiçoa durante o caminho. Então, meu irmão, não tenha medo. Socorro, a paz de Deus seja bem-vinda. Olhe para o Senhor. Confie nele, que tudo Ele fará por você, pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios, pelo teu casamento, pela tua saúde, pela tua vida ministerial, o Senhor faz. Deus abençoe, irmã Malu. O Evangelho de João nós lemos hoje, capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Mas o 42 principalmente é recado para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O Senhor está mudando o nosso nome. Ele está mudando a situação que você está vivendo. Ele está lhe dando uma nova identidade. E dentro dessa identidade, desse momento que você está vivendo, você vai ser iluminado, você vai sobressair. E todos aqueles que olharam para ti e acharam que você não ia sair disso, que as coisas não iam mudar, que você não ia ser tocado pelo Senhor, ou que não era tocada pelo Senhor, não falava, Deus não falava contigo, irmãos, espere. Que eles vão ter que contemplar o que o Senhor vai fazer na tua vida. Você vai ser testemunho para os outros. Não para falar, olha, eu não falei, passar na cara de ninguém, não. Mas é para você falar, olha, sabe, isso aqui que eu estou recebendo hoje, essa honra, essa surpresa que eu estou recebendo da parte de Deus, sabe o que é? Foi jejum, foi oração, foi no silêncio, foi choro, foi lágrima. Muitas das vezes solitária, sozinha, só você e Cristo. Foi chorado, foi buscado. Eu não cheguei aqui de qualquer jeito. Houve um processo. E esse processo, você vai dizer bem assim, eu venci em nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Glórias ao Senhor. Vamos orar novamente. Vamos colocar na mão do Senhor mais uma vez aquilo que você precisa, aqueles que chegaram depois, aqueles que pediram já, mas tem algo mais, tem pessoas específicas para você pedir. Principalmente teu copo com água. Se você crê e tem fé, você vai tomar dele depois. Se você estava com dor, você crê e tem a fé que você vai ser curado. Está precisando de um alívio da parte de Deus, Deus coloca o alívio, coloca o refrigério nessa água que você vai apresentar ao Senhor. Irmãos, é qualquer água, tá? Não é água do Rio Jordão, aí como muitos ficam aí dizendo que traz, não, tá? É água da torneira. O Senhor abençoa aquela e abençoa a tua também. Tua caixa d'água, para todo mundo que utiliza água dentro da tua casa seja liberto. Irmãos, a gente tem que aprender a profetizar e usar a palavra de Deus. Se a gente profetizar e crer, sem duvidar, assim será feito, porque tudo que a gente pede ao Senhor, a gente recebe. Peter, a paz do Senhor. Entenderam, meus irmãos? Entenderam, minhas irmãs? É isso que o Senhor tem para mim, para a tua vida. É uma nova história, é um novo tempo, é uma nova identidade, é armas espirituais renovadas, é dons espirituais renovados para aqueles que têm chamado. São caminhos novos da parte do Senhor. Aquieta o teu coração e você verá o livramento do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar esse Deus que tudo pode, tá, irmãos?
Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos interceder, tá? As irmãs que oram pela minha vida, mas estou sentindo um peso muito grande aqui. Em nome de Jesus, há uma luta espiritual, irmãos, na vida de muitas vidas aqui. Mas a gente, irmãos, não podemos nos abater, a gente tem que continuar. Falei ontem aqui, quando eu comecei esse propósito, e falei para as irmãs, acho que na live de ontem, falei, irmãos, eu não temo o mal, porque eu sei o tamanho do Deus que está diante de mim, na retaguarda, na frente, atrás, em cima e embaixo. O meu Deus, o nosso Deus, irmãos, Ele nos guarda em todos os cantos, em todas as áreas da nossa vida, em todo lugar que a gente for. Então a gente não pode temer, a gente tem que ir e continuar caminhando, irmãos, marchando. Se a gente parar, irmãos, a gente vai ficar parado no meio do caminho, não tem quem te resgate, não. Você tem que pegar a tua cruz e continuar andando. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos orar porque eu creio em nome de Jesus que esse peso, irmãos, essa batalha que está sendo travada pela tua vida, pela minha vida, vai vir um reforço do alto, que vai lhe trazer o refrigério, vai lhe trazer a tua bênção na tua mão. Porque tem muita coisa, irmãos, travada no mundo espiritual, porque a luta é grande. Porque o que o Senhor prometeu para ti é uma coisa preciosa. E o inimigo não vai deixar e nem quer que chegue nas tuas mãos. Mas nós temos anjos que o Senhor envia para lutar as nossas batalhas, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo e lhe agradeço, meu Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, em teu nome. É na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, que eu coloco diante de ti todos esses espíritos, todos esses males, Senhor, que têm jogado dados inflamados, flechas na vida do teu povo. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que toda arma forjada, tudo aquilo que o inimigo tentar contra nossas vidas não prosperará. Eu creio e profetizo sobre a vida do teu povo. Pai amado, Pai bendito, limpa, restaura, fortalece as armaduras de Efésios 6 que o Senhor tem sobre o teu povo, para que em nome de Jesus nenhum mal venha tocar a vida dos teus filhos e filhas. Meu Deus, em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus eu já agradeço, porque creio na autoridade do nome de Jesus Cristo que assim está sendo feito. Para a honra e glória do Senhor. Pai amado, Pai bendito, faz uma faxina, Pai, dentro dos lares, dos quintais, dos portões, das casas dos teus filhos. Há umas batalhas sendo travadas e muitas coisas estão acontecendo, mas o Senhor é um Deus que tudo que para muitas das vezes para nós é perca, o Senhor traz de volta em dobro. O inimigo tem que devolver 7 vezes mais e não é de qualquer maneira, é em público, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor por cada família aqui que está apresentando seus entes queridos, que está assim buscando ao Senhor para conhecer ao Senhor. E aquele que conhece ao Senhor de perto, não duvida, continua de pé, mesmo em meio a vendavais. O Senhor é um Deus que coloca um escudo protetor nos negócios do teu povo, na saúde do teu povo, na vida sentimental do teu povo, na vida espiritual do teu povo. Eu creio em nome de Jesus. Escudo esse que o inimigo não pode passar. Escudo esse que o inimigo pode tentar, mas não vai chegar a tocar nenhum dos teus filhos e filhas, assim como eu peço para o meu lar, para o meu esposo, para o meu filho e para a minha família, família de todos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por algumas respostas que o Senhor já me deu dentro desse propósito. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida do teu povo e cuida de perto. Que em nome de Jesus nós possamos tomar posse das armas espirituais que o Senhor está entregando para cada um de nós, armas novas que nós recebemos agora em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque essas armas vão ser utilizadas nas batalhas que estão sendo formadas e muitas das vezes forjadas, um blefe da parte do inimigo para fazer o teu povo parar. Mas em nome de Jesus nós não vamos parar. Pai, em nome do Senhor, quem vai adiante de nós, quebrando os portões de bronze, destruindo as cadeias e os grilhões e as correntes, que sempre está diante das nossas vidas. É o Senhor que vence as nossas batalhas. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço, porque sei que assim é feito. Para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por cada copo com água, por cada mãos levantadas, por cada súplica, por cada foto, currículo, carteira de trabalho. Pai, em nome de Jesus, os remédios que muitos estão apresentando no teu altar, Pai, quebra as correntes desses usos contínuos, né?
que é para a eternidade, que eles falam, nós não nascemos tomando remédio, nós não nascemos aprisionados em cadeias. Em nome de Jesus, vai quebrando, Pai, o espírito da depressão, da ansiedade, vai quebrando, Senhor, esses males, se alastrou o câncer, Pai, sobre muitas vidas, quer sejam crianças, idosos e adultos, não tem mais idade, mas o Senhor é um Deus que quebra essas patentes. Em nome de Jesus nós entregamos essas vidas que estão travando lutas na saúde, quer seja mental, quer seja espiritual, quer seja no físico. Pai, está quebrado esse círculo, esse vínculo que o mundo colocou, está destruído em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, Pai, e glória do teu santo nome. Pai amado, Pai bendito, eu coloco também diante de ti esse ciclo que está todo mundo aí abraçando, o fim dos casamentos que são de longa duração. Pai amado, Pai bendito, o Senhor nos trouxe e nos une a um meu esposo, a minha vida, eu uso e une os esposos e as esposas espalhados na terra, e aquilo que o Senhor une, o inimigo não tem poder de quebrar. O Senhor trouxe família, não foi para ficar casado um ano, separar e arrumar outro, é para viver até o dia da tua vinda ou quando partir dessa terra. Pai, sana ali, Pai, as dificuldades, sana ali, Pai, os problemas, porque todo casamento tem sim os seus tempos de crise, mas em nome de Jesus toda crise é vencida para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço por tudo, pela saúde do teu povo restaurada, curada por completo. Pai, também pela vida financeira do teu povo, também restaurada, abençoada e provida pelo Senhor. A vida sentimental do teu povo também restaurada e provida pelo Senhor, assim também como no espiritual, Pai. Nos capacita cada vez mais, nos orienta cada vez mais, nos mostra sempre o caminho. Faça com que a gente desvie do mal, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, por tudo. Obrigado, meu Pai. Obrigado, nosso Deus, que sempre está conosco em qualquer tempo e sempre estará até o dia da tua vinda. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs, amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãs, eu estava com um peso. Parecia que tinha uma... Sabe quando você pega peso, tipo assim, quando a gente carrega areia ou pedra para fazer alguma coisa? Estou falando que é o que eu entendo, tá, irmãs? É um pouquinho do meu dia a dia. Meu esposo é pedreiro também, então eu já carreguei muito bloco, muita areia para ajudar. Então eu sei o peso que é. A gente carrega aquilo na hora que você está fazendo, você faz muito bem, mas quando o sangue esfria, só quem faz sabe a dor que você sente, o cansaço. Parecia que tinha uma opressão, mas em nome de Jesus caiu por terra, em nome do Senhor. Viu, irmãos? Em nome de Jesus. Deus é mais, Deus é por nós. Quem será contra nós? Viviane, a paz de Deus. Creia somente, irmãos. Creia somente. Tá, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor mudou nossa identidade. Ele está trazendo algo novo para mim e para a tua vida. Ele está lhe capacitando, está trazendo armas espirituais novas. Sabe por quê? Porque você não se dobrou à situação que você está vivendo. Você se dobrou diante do Senhor. Os teus joelhos foi para clamar ao Senhor. E quando a gente clama, irmãos, quer seja de joelho, quer seja não pode de joelho, mas de pé, buscando ao Senhor, meu irmão, minha irmã, não tem como não dar certo, não tem como a vitória não chegar. Então continue firme, aquietai o vosso coração. Espere no Senhor e você vai saber que Ele é Deus e é um Deus que está contigo. Marquinhos, a paz do Senhor, a paz de Deus, minhas irmãs. Uma quarta-feira abençoada para todos, para todas as irmãs e irmãos, em nome de Jesus. As irmãs do grupo, tá, irmãs? Eu edito o vídeo, mas às vezes demora o áudio, né? No caso, demora um pouco. Então eu acabo, irmãos, dormindo. E eu acabo entregando depois. Vocês me perdoem. Porque verdadeiramente o outro que eu fazia, o antigo, eu estava fazendo o áudio, não tá, o novo, nesse celular novo, não vai. Fala que a mídia não é aceita, que passou de 16 MB. E a gente acaba, então, eu acabo editando um vídeo, mando
para outra plataforma. Aí quando eu mando de lá para cá, é engraçado, um vídeo, um áudio, né? Porque eu gravo, eu boto uma imagem, mas coloco o áudio ali de 1 hora, de 40, 50 minutos, aí depois o WhatsApp aceita. É muito engraçado, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Não é por isso, irmãs, que eu vou deixar de mandar para as irmãs. Talvez chegue um pouquinho depois, mas não tem problema. Tá, irmãos? Até o Senhor me entregar aquilo que Ele falou já, que vai fazer em nome de Jesus. E aí a gente faz aqui simultâneo, dá para me mandar sem problema nenhum. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus e até mais tarde em nome de Jesus. Uma quarta-feira abençoada para vocês. Que a mão do Senhor que opera milagres esteja sempre em todo momento da tua vida. Chame ao Senhor sempre dentro do cenário que você está vivendo, que você vai sentir a presença dEle e vai ver o livramento que Ele lhe dará. Amém, meus irmãos? Amém? A paz de Deus. As irmãs aqui da live esperam um pouquinho. Paz do Senhor.